Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Começa agora mais um quadro de entrevistas e eu já quero dar boas-vindas para você que está chegando agora, principalmente para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Pessoal, inscreva-se no nosso canal, tá legal? Deixa teu like, deixa o like aí nessa entrevista, nesse vídeo. Não esquece de ativar lá, acionar o sininho das notificações. É muito importante para que você fique por dentro dos nossos conteúdos que nós estamos colocando aqui no canal, tá bom? Hoje o tema, como eu já disse, muito importante. Vamos falar sobre saúde mental e os fatores, quais os fatores que causam a depressão. Essa matéria em si vai abordar um assunto muito relevante, que são as sequelas da pandemia. Muita gente que durante esses 2 anos de pandemia tiveram muitos problemas psicológicos. E ninguém melhor para falar de psicologia, para falar de saúde mental, do que ela, a nossa querida psicóloga Amaranta Mendes. Amaranta, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Amaranta Mendes, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em psicopedagogia e atualmente é funcionária efetiva da Prefeitura Municipal de Curuçá. Ela também está atuando na Secretaria de Saúde, na sua lotação, e trabalha como conselheira do Centro de Testagem e Aconselhamento, Serviço de Assistência Especializado em HIV, Sífilis e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde. Atualmente também trabalha no atendimento clínico dos pacientes que vivem com vírus HIV na clínica particular Consulab aqui de Curuçá. Amaranta, mais uma vez, seja bem-vinda, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Railson. Boa noite aos seguidores, telespectadores do canal Rai 7 News. Gostaria de agradecer aqui o convite do meu amigo Railson para a gente estar falando sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, né, Railson? Nós estamos aí ainda vivendo uma pandemia, mas acredito que a fase final dela, e passamos esses últimos 2 anos aí com bastante demanda com relação a essa questão da saúde mental, um aumento crescente de casos de pessoas com ansiedade, com depressão. Na verdade, antes da pandemia, esses dados já eram bem grandes, entende? O nosso país, ele lidera o ranking de pessoas com depressão da América Latina, né? Antes da pandemia, nós tínhamos 11 milhões de brasileiros com esse quadro de depressão. E nós lideramos, nós somos o país mais ansioso do mundo, tá? Nós temos o que é em torno de 22 milhões de pessoas com ansiedade atualmente. E aí, com a questão da pandemia da Covid-19, a gente pensa que isso multiplicou, né? Porque isso são dados que chegam, né, na estatística, fora o que a gente não consegue acessar, pessoas que não conseguem acessar atendimento, que ficam em casa tentando tratar sozinha de alguma forma, e a gente não acessa essas pessoas, né? Certeza. Só para a gente reforçar o comentário da Amaranta, dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, do Rio de Janeiro, mostra que um número exorbitante de pessoas que, ao longo desses 2 anos de pandemia, a frustração, a depressão e muitos outros fatores contribuíram para que diversas pessoas no Brasil e até mesmo no mundo desenvolvessem certos problemas com a depressão. Então, olha só, nós já vamos acessar aqui a nossa primeira pergunta. Nós temos aqui muitas questões. Eu quero já aproveitar para mandar um abraço para você que é de Curuçá. Nós tivemos aqui perguntas em massa de pessoas daqui da nossa cidade, Curuçá. É bom ver a participação do público jovem da nossa cidade. Então, um grande abraço para você que está aí curtindo o nosso canal, que está interagindo, participando conosco. E olha só, a primeira pergunta, a primeira participação, Amaranta, ela vem de longe, né? Lá de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. O nosso amigo Donald Bonifácio, ele faz a seguinte pergunta, bem interessante, bem relevante a pergunta do Donald. Obrigado pela sua participação, Donald. Ele pergunta assim:
Por que está se tornando comum a gente presenciar situações de surto psicótico no país? Ou seja, por que as pessoas estão ficando malucas? É a expressão que o Donald usou aí, né, para essa característica, né? Muita gente surtando, perdendo a paciência com tanta rapidez. Donald, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Então, com relação aos surtos psicóticos, eles na verdade não são de hoje, né? É o estado mais grave de um quadro psiquiátrico. Tem inúmeros fatores, né? Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, tem fatores sociais. Muitas vezes as pessoas usam drogas, abuso de álcool, entendeu? Então usam medicação psiquiátrica e mistura com outras drogas. Ou realmente a pessoa sai da realidade mesmo e aí é acometida por aquele surto aonde ela estiver. Entendeu? Ela não tem controle dos seus pensamentos, ela sai da realidade e começa a imaginar, ter alucinações, audições, né? Então é algo que acomete aquela pessoa que talvez não esteja fazendo um tratamento adequado, não esteja vinculada numa clínica, não esteja se consultando periodicamente com o médico, entendeu? Pode ser a primeira vez, o primeiro surto daquela pessoa que desenvolveu esquizofrenia. Entendeu? Então são inúmeros fatores que causam o surto psicótico, sem contar com o estresse ambiental que nós estamos vivendo muito grande, questão de desemprego, crise econômica, problemas familiares, né? Então os fatores são muito, muito grandes, né? Para a gente poder fechar, não existe um, existem vários, é multifatorial esses surtos acontecerem, para cada pessoa é de uma forma diferente. A gente tem visto muita gente que, principalmente os homens, eles não levam tão a sério a questão do cuidado com a saúde também. Isso. Né? Tem homem que passa muito tempo sem ir ao médico, sem consultar os especialistas. A questão da saúde mental, ela ainda existe esse tabu, entendeu? Das pessoas procurarem ajuda, procurar cuidar. Por exemplo, a gente cuida do nosso corpo, cuida do nosso sistema gástrico, cuida do coração, cuida da coluna, e a gente quer logo resolver aquele problema, principalmente se tiver sentido dor. Agora, a nossa mente é o órgão mais complexo do nosso corpo, né? O nosso cérebro é muito complexo e, assim como qualquer outro órgão, ele adoece. Ele é acometido de doenças, então a gente precisa também ter um olhar especial sobre isso, né? E quais são os médicos? O psiquiatra, o psicólogo. Claro que o médico clínico geral ele pode identificar e encaminhar a pessoa para que ela tenha um cuidado adequado. Então existe uma gama de medicações, de tratamentos para que você cuide também da sua saúde mental para não chegar a esse ponto de acontecer os surtos psicóticos. É verdade. Mas assim, quando acontece, né, a orientação é que você encaminhe, ligue para o Corpo de Bombeiros, ligue para o SAMU, não tente confrontar, né, aquela pessoa que está em surto, tente acalmar, abrandar a situação de todas as formas para encaminhar a pessoa para o serviço de saúde mais próximo. Tá certo. Olha só, a Maria Fernanda de Curuçá mandou a seguinte pergunta. Desde já, obrigado, Fernanda, pela sua participação. Tristeza é sinônimo de depressão? Fernanda, muito importante e pertinente a sua pergunta, tá? Não exatamente. A depressão, ela é uma doença, né, classificada na psiquiatria como uma doença. O que é depressão? É quando você já está numa fase incapacitado para fazer suas atividades cotidianas, tá? É uma tristeza profunda, muito grave, onde você já não tem mais força, nem motivação para trabalhar, para estudar, para fazer seus serviços de casa. Você já não consegue mais ter autoestima, se arrumar, sair, ter aquela motivação, tá? Então é caracterizado uma doença que incapacita você para suas atividades cotidianas. A tristeza, Fernanda, ela é momentânea, digamos assim, ela passa, você está triste, mas tem algum momento do dia que você esquece que você está triste por algum motivo e você consegue viver. Por exemplo, a gente tem um luto. Luto, todo mundo, né, quem já passou sabe que a gente fica extremamente triste,
eu estou depressivo? Não necessariamente. Você está passando por um momento de tristeza e com o tempo ele vai melhorar, ele vai passar. Você perdeu um emprego, você perdeu algo, você está triste, né? Então não é sinônimo de depressão. O diagnóstico da depressão ele é minucioso, ele tem várias e várias questões até você chegar no diagnóstico de depressão. Muitas vezes as pessoas se autoanalisam, né? Eu tô depressiva, eu tô isso, eu tô... Não, gente, é muito sério o diagnóstico. Então, tristeza é algo momentâneo. A depressão é uma doença. Ok. Vamos para a terceira pergunta. Vem lá de Castanhal. O Lucas Suami, ele faz um comentário. Na verdade é um comentário, não é uma pergunta. Ele diz o seguinte: sofro de ansiedade e sinto um pouco de medo. Desde que meu pai foi embora, comecei a me sentir dessa forma. Já fiz até terapias. Fui encaminhado para o psiquiatra, mas desisti. Amaranta, o que você tem a dizer sobre isso? Há essa possibilidade de pessoas realmente entrarem num estágio depressivo quando alguém, um ente querido, vai embora, abandona a família? A gente sabe que muitas pessoas já entraram no estágio depressivo por perder alguém, um ente querido, ou seja, em casos de morte. Sim. Essa aqui é a perda total. E nesses casos, quando alguém vai embora, abandona a família, há essa possibilidade também? Com certeza, com certeza. Porém, o Lucas de Castanhal nos traz a questão da ansiedade, né? Que ele sentiu com essa separação do pai. Com certeza você está acostumado numa rotina, né, de vivência, de convivência familiar, e de repente, do dia para o outro, aquilo ali acontece uma ruptura. Então você sente aquela ausência, você sente aquele vazio, né? E aí pode sim chegar aí essa tristeza, esse vazio, e a questão da ansiedade que ele traz, que ela é como se fosse uma companheira, entendeu? Depressão e ansiedade, elas meio que se acompanham aí no nosso sistema, na nossa questão da saúde mental. A ansiedade, ela é algo muito presente hoje em dia, Railson, na clínica psicológica, psiquiátrica. Nós todos temos ansiedade, ela faz parte do ser humano, ela faz parte do nosso sistema de proteção, entendeu? Por exemplo, para estar aqui hoje, a gente precisa ver o horário, ver a vestimenta, organizar. Vai ter um aniversário, eu tenho que saber comprar o presente, eu vou casar, fico ansioso. Então a ansiedade faz parte da nossa vida, mas ela também, a partir do momento em que ela passa dos limites, onde você já sobrecarrega o seu cérebro com excesso de preocupações, com excesso de pensamentos acelerados, e aí você começa a manifestar no seu corpo os sintomas de crise de ansiedade. Então aí já é um alerta de que algo não vai bem, já há um desequilíbrio, né, na sua saúde emocional. E aí quando o corpo dá esses sinais, que muitas vezes as pessoas vão no hospital com pressão alta, com taquicardia, com sudorese, elas acham que elas estão com problema físico, mas não é apenas a ansiedade, né? Além da crise, ela evolui mais ainda para o transtorno de ansiedade, que é quando a pessoa já desenvolve a síndrome do pânico, né? Que não consegue mais sair de casa, não consegue fazer nada, não consegue pegar um carro, não consegue dirigir, já fica realmente incapacitada para algumas atividades, né? Então, assim, é preciso estar atento para o que está causando esses fatores, entendeu? E com certeza separações, perdas, relacionamentos conflituosos, desemprego, tudo isso pode gerar sim a questão da ansiedade. Como é o nome dele? Lucas. O Lucas. Você foi encaminhado para o psiquiatra. Não desista, Lucas. Existem muitas estratégias para você estar superando, entendeu? Essas sensações, esse momento, né? Então, o mais importante é que você está dialogando com o profissional, fazendo terapia. Se for extremamente necessário, só em casos graves, fazer uso de medicação. Mas existem várias outras coisas que você pode estar fazendo para estar superando esse momento, praticando esportes, aprendendo técnicas de respiração, tendo sempre alguém de confiança para conversar. O Luiz Henrique, lá do Abade, Curuçá. Pessoal de Curuçá marcando presença hoje aqui no nosso canal, participando bastante. Obrigado, Luiz. O acúmulo de estresse pode causar depressão?
Será que as pessoas que são muito estressadas podem ficar depressivas também, Amaranta? Com certeza, gente. Com certeza. O acúmulo, como o Luiz fala, né? O acúmulo. Tipo assim, o estresse normal do dia a dia. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Uma hora ou outra todo mundo vai ter. Mas quando ele acumula, que sobrecarrega, onde você já está ali com uma fadiga mental, com certeza ele pode desencadear um quadro de depressão. Inclusive, Railson, falando de pandemia, a gente tem agora um dado que nós temos uma síndrome chamada síndrome de Burnout, tá? Que é a síndrome do esgotamento profissional. Muitos profissionais, principalmente esses 2 anos da área da saúde, enfermeiros, médicos, né, antes da pandemia, professores e policiais são acometidos com essa síndrome, né? Ela é justamente a fadiga, o estresse total da pressão de você estar tendo que virar horário, tá tendo que cumprir as suas metas e todos os dias, uma sobrecarga, isso é uma né? sobrecarga muito grande de trabalho. Então, assim, vários profissionais foram afastados por conta dessa síndrome de burnout. Hoje em dia, assim como a depressão e outros problemas de saúde mental, ela já é uma doença que ela faz com que o profissional pegue o atestado e receba um afastamento do trabalho, entendeu? Então, ela é proveniente do estresse, né? Do estresse grave. Então, aí, o que a pessoa precisa fazer? Precisa criar estratégias, tá? Para que ela tenha uma qualidade de vida, entendeu? Trabalhar, todos nós precisamos, né? Bastante, mas, tipo, final de semana, precisa resguardar um tempo para ter um lazer, para sair com a família, para curtir os filhos, ou se não tiver filho, né? Dar uma voltinha aqui em Curuçá. A gente ainda tem uma natureza muito linda, um ambiente tranquilo para passear. Só lembrando, desculpa interromper, Amaranta, que esse curtir, vocês não interpretem mal, tá? Que tem muita gente que acha que curtir só é tomar uma, né? Tomar uma. Curtir é um momento com a família, tá? Um momento de lazer, né? Passear, se distrair. Né? A natureza faz muito bem, a natureza faz muito bem. O contato com a natureza é maravilhoso e precioso, que aqui no município nós temos aí essa natureza linda, né? Certeza. E além de, para poder tirar essa sobrecarga, né? Você não vai ficar de domingo a domingo trabalhando direto, porque aí uma hora o seu cérebro vai dar um curto-circuito e você vai entrar em fadiga. Verdade. Né? E aí, assim, infelizmente, muitos profissionais não tiveram como, né, durante a pandemia, tá se ausentando do trabalho, era plantões em cima de plantões, profissionais adoecendo e um tendo que cobrir o plantão do outro. Então foram profissionais que foram muito acometidos dessa síndrome, né? E também manifestaram bastante problemas emocionais aí durante a pandemia, viu? Muita procura de profissionais da área da saúde, procura de atendimento, pessoas que ficaram bem mal mesmo. Com certeza. Algo preocupante. Nós vamos agora para a 5ª pergunta, lá também de Abade, o pessoal do Abade, ó, participando aqui de montão, obrigado. Paulo Tavares, você que mandou a pergunta, ele diz o seguinte: o que uma pessoa pode fazer para conter pensamentos negativos e fraqueza mental? Muita gente aí que tem pensamentos negativos. Olha, só um pequeno comentário. Alguns dias atrás, um rapaz lá da comunidade de Araquaí, da vila de Araquaí, né, cometeu aí, né, a tentativa de suicídio. E por um milagre de Deus, nós ficamos sabendo, né, fomos informados, ele esteve aqui no hospital, aqui em Curuçá, por um milagre divino. Pode dizer que é um milagre, né, Amaranta? Ele resistiu e hoje está bem. Sim. Então, a pergunta do Paulo, muito relevante, olha, o que uma pessoa pode fazer para conter esse tipo de pensamentos, né? Muita gente que tem aí pensamentos evasivos, sim, que levam a esse tipo de coisa, Amaranta. Sim. Paulo, né, do Abade? Isso. Infelizmente, assim, quando a gente está cometido de algum desequilíbrio emocional, naturalmente o nosso cérebro, ele tende a emanar somente pensamentos negativos. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela produz monstros, entendeu? Quando a gente está num desequilíbrio.
E aí a pessoa acorda já achando que aquele dia tá péssimo, que vai dar tudo errado, que vai trabalhar, não vai dar nada certo, e dorme todo o tempo com pensamentos negativos de que algo ruim vai acontecer. Aquele sentimento, entendeu? Pessimista. É aquele sentimento persistente de que tudo vai dar errado, né? E ao longo dos dias, todos os dias você é dessa forma, né? E aí você acaba vivenciando aquela negatividade como uma realidade, porém não é. Né? É algo só a nível psicológico. E aí o que você precisa? Aprender a virar a chave, ter um autocontrole mental, começar a planejar pensamentos positivos, entendeu? Trocar a chave, acordar, fazer o seu momento de reflexão, fazer um exercício de respiração ali no seu ambiente, na sua cama, né? Botar coisas positivas ali de que aquele dia vai dar certo, que vai ser produtivo, que você vai amanhecer e anoitecer bem, com saúde, ver a sua realidade, ver se você tem alimento em casa, você tem sua família, pode ser pouco, mas é o que você tem ali para aquele dia, ou você vai correr atrás para conseguir algo melhor, entendeu? Mas sempre tentando planejar coisas boas, entendeu? Realmente essas ideações, elas fixam, entendeu? Quando a pessoa não está bem emocionalmente. A questão do suicídio, ela é muito importante, entendeu? Da gente conversar. A gente costuma trabalhar aí a campanha, né, da prevenção do suicídio, mas a gente precisa falar de suicídio durante o ano todo, porque nós não sabemos como é que estão as pessoas à nossa volta, como é que elas estão se sentindo. A causa, né, são multifatoriais também, mas assim, eu preciso olhar o próximo, eu preciso ver os meus companheiros, os meus amigos, os meus parentes, como é que eles estão. Uma pessoa que era comunicativa, alegre, está mais isolada, está afastada, preciso ver o que ela está sentindo, como é que ela está, o que ela está pensando, o que ela está fazendo, entendeu? Eu preciso cuidar e também saber identificar em mim o que eu estou sentindo de diferente e procurar ajuda para que não chegue nesse ponto, né, de ter esse desejo de morrer. Existe uma diferença, né, entre a ideação suicida e quando você tem vontade de morrer, de sumir do mapa, ou quando você já comete o ato de suicídio, que já é o ato em si realmente de tirar a própria vida. Então, atenção redobrada dentro da família, no ciclo de amigos, nas escolas, né, para que a gente possa estar prevenindo essa questão do suicídio. Com certeza. Olha, o Ricardo Pinheiro, lá de Abade também, ele faz um comentário da seguinte forma: ele diz que ele já sofreu um pouco de depressão. É importante ter pessoas positivas ao lado, até mesmo para descontrair o problema. E ele diz também que a fé dele em Deus o ajudou bastante. Isso é importante, né? Porque nós vimos aí, durante a pandemia, a questão da fé de muitas pessoas, que foi motivacional para que pudessem sair daquele momento de crise psicológica, né? Então, eu acredito, particularmente falando, Amaranta, que a fé, ela ajuda muito, né? A pessoa a crer, ter uma fé, né? Ter uma crença de que ela pode sair, que ela pode dar a volta por cima. Isso contribui para que os pensamentos positivos possam surgir cada vez mais, né? Sim. Olha, o Fabrício Moura, lá de Candeua, ele fala o seguinte, e no final ele faz uma pergunta: tenho amigos que muitas vezes se sentem tristes, cabisbaixos. Como faço para identificar se eles estão em um estágio depressivo? Essa questão é comparado ao que lá no início você falou com a pergunta da Fernanda, né? Tristeza é sinônimo de depressão. Sim. E muitas vezes hoje as famílias, os pais, principalmente falando de jovens, talvez não tenham esse conhecimento, não sabem até mesmo como lidar. Vê o filho ali quietinho, um pouco triste, mas não sabe identificar. Será que meu filho está iniciando a fase de depressão? Ou como é que é isso, Amaranta? Então, parabéns primeiro para você, né, por identificar, ter essa sensibilidade de ver, né, que seus amigos estão um pouco tristes, cabisbaixos, né? Isso. Como ele fala, isso é muito bacana. Por quê?
como eu falei logo no início, né, existe uma diferença entre a tristeza, né, e já a depressão, né? Tem momentos de tristeza, você só vai saber se conversando, dialogando, acessando a intimidade, né, daquele seu amigo, perguntando, olhando nos olhos, tendo aquela conversa franca, né, aquela conversa sensível. De fato, assim, a questão familiar hoje em dia está muito diferente, né, Railson? Os pais, principalmente de adolescentes, não estão conseguindo muito ter acesso, entendeu, a essa questão psicológica dos seus filhos, até por causa da questão das redes sociais. Hoje em dia os adolescentes se fecham muito, tá, na questão dos aplicativos, das redes, e ali eles acham que já estão resolvendo tudo com seus pares, pesquisando muitas vezes no Google, sabe? Eu já vi adolescentes dizer que se diagnosticar totalmente na internet, no Google, sem nunca ter ido no psicólogo nem no psiquiatra. E muito menos falar com os pais. Então, às vezes, os pais são os últimos a saber o que está acontecendo dentro de casa. Então, isso daí é algo para a gente estar tendo um olhar especial sobre isso, da questão do diálogo e do olhar com o outro e do cuidado também com o próximo. Com certeza. Obrigado, Fabrício, pela sua participação aqui com a gente no nosso canal. Já estamos quase chegando ao final, temos mais 2 perguntas. O Gabriel Rocha, aqui pertinho, Comunidades do Livramento. Obrigado, Gabriel. Gustavo Rocha. Ele pergunta o seguinte: é possível controlar a depressão? Se é possível, como fazer o controle? Certo. Gabriel, com certeza é possível, tá? Primeiro, identificou os sintomas, vamos procurar um profissional habilitado, tá? Primeiro você acessar a rede de apoio, a rede de saúde. Você pode vir lá da nossa comunidade, passar pelo posto, passar com uma enfermeira, com um médico, ele vai encaminhar você para a rede de apoio. Aqui no município, qual é a nossa rede? Nós temos o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Tá? No CAPES tem psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e enfermeiro, ou seja, 5 profissionais habilitados para estar fazendo esse seu acompanhamento. Aí lá eles vão lhe entrevistar, vão lhe acolher, vão fazer o seu atendimento, e aí o psiquiatra vai definir se você vai precisar fazer medicação, ou se você vai fazer apenas uma terapia, ou vai fazer as 2 coisas junto, tá? Geralmente o tratamento ele tem muito sucesso quando a pessoa é pontual, quando ela é assídua, quando ela frequenta as consultas, quando ela leva bem a sério e principalmente quando ela tem um apoio em casa, entendeu? No meio de convivência dela, porque infelizmente, Railson, acontece ainda muito preconceito, verdade, entendeu? Das pessoas estarem aí vivendo esse problema de depressão e sofrerem, tá com preguiça, isso, entendeu? Tá com preguiça, alguns dizem que não tem fé em Deus, é frescura. Isso ainda existe bastante, só que nós precisamos estar eliminando esse tipo de preconceito para que a gente cuide do próximo, porque enquanto eu estou achando que aquilo é banal, que o sofrimento do outro não tem validação nenhuma, ele está sofrendo mais ainda, entendeu? Verdade. Então precisa apoiar, precisa conduzir, precisa procurar rede de apoio, precisa acessar um psicólogo, um profissional habilitado, e com certeza você vai remeter esse quadro depressivo. Verdade. Até porque não é uma doença crônica, tá? É um desequilíbrio emocional e tem cura, tem tratamento e tem cura. Com certeza. Conheço pessoas que já passaram por esse processo e que superaram, venceram a depressão e hoje estão super bem. E para a gente finalizar, tem a última pergunta do Gabriel Reis, aqui de Curuçá. Ele faz um comentário e no finalzinho ele pergunta o seguinte: sinto muito nervosismo na hora de falar em público. Quem nunca passou por isso? Eu lembrando... Olha só, pessoal. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, rapidinho. É o seguinte. Para quem não sabe, a Maranta e eu já fomos muito próximos. Já estivemos junto ali, não sei se você lembra, daquele antigo programa federal, né, chamado Agente Jovem. Sim. Um agente jovem, sabe? E eu estudava ali juntamente com meu primo, e nós participávamos desse projeto.
E inclusive quero mandar um abraço para Neila que está nos assistindo, que foi minha monitora ali, que me ajudou muito. Olha, Amaranta, esse programa, que programa especial, hein? Maravilhoso. Eu estava iniciando o ensino médio e eu ainda tinha muito problema assim de falar em público. Sim. E graças a Deus, olha, essa mulher aqui me ajudou muito, também a Neila, a participação dela diretamente no projeto, no programa. E hoje vocês olham esse cara falando aqui, mas vocês não imaginam, né, o quanto que eu já suei a camisa na hora de estar ali com o trabalho na frente, ali tremendo, a folha da cartolina, né, porque nós tínhamos que expor o trabalho, apresentar o trabalho ali na frente. Então eu já ficava pensando, quando o professor falava, olha, vai ter trabalho de exposição tal dia, meu Deus do céu, o mundo caía para mim, eu ia ali para frente. Teve um dia que eu inventei até que estava doente para não ir à escola porque tinha trabalho de exposição e falar em público era terrível para mim. Né? Mas olha, o programa foi muito bom, tirou esse nervosismo, tirou esse problema de falar em público. Então eu posso entender literalmente o que o Gabriel passa aqui quando fala. E olha só, Railson, Gabriel, vocês não estão sozinhos, vocês não imaginam quantas pessoas têm essa fobia, né, que é conhecida como glossofobia, que é o medo de falar em público. Gente, 75% das pessoas têm glossofobia. Tá? Se você for perguntar, poucas pessoas têm essa habilidade da oratória, já desenvolve isso naturalmente, já apresenta trabalho, não tem essa ansiedade. Tá? A maioria sente esse medo, realmente. Né? Então, assim, isso que você tem é normal, tá? Porém, é um hábito que precisa ser trabalhado, né, Railson? Você falando do Agente Jovem, o programa era justamente para isso, para estimular a questão da participação, do protagonismo, onde vocês estudavam ali temas diferentes, transversais, que não eram dados na escola, né? E o estímulo que vocês apresentassem aquilo ali, para hoje a gente está aqui nesse momento maravilhoso, né? E está realizando sonhos, de fato. Verdade. Então, assim, a origem dessa dificuldade, ela muitas vezes acontece na infância, Railson, a questão do excesso de timidez, muitas vezes quando você repreende uma criança, muitas vezes na escola, quando aquela criança sofre bullying por algo inadequado que ela fala. A gente sabe que criança ela é muito espontânea, né? Então ela fala bastante e às vezes a mãe está em público ali ou está num local que não pode estar fazendo muito barulho, está contendo aquela criança, está reprimindo, e dali já surge ali um certo retraimento, entendeu? E aí quando chega na adolescência, isso se agrava um pouquinho mais, por conta da autoestima, que você tem vergonha de se expor, você tem vergonha de errar, tem vergonha de sofrer rejeição, né? Então, isso aí você vai trabalhar a questão da sua segurança, entendeu? É o que ele pergunta aqui, ó, como devo tratar isso? Como devo tratar? Primeiro, precisa trabalhar a questão de segurança, de autoestima. Com o que você trabalha? Sobre o que você quer falar? Entendeu? Olha, eu preciso estudar, né? Estudar sobre aquilo que eu quero falar, que eu quero apresentar. Você vai vender um produto, você precisa conhecer aquele produto do início ao fim, né, para que você apresente aquele produto para alguém. E prática, você vai praticando, tudo tem que ter um começo, né? Ninguém no início sabe, né, tudo. Verdade. Olha, hoje eu tô aqui, mas isso é bem novo para mim, como eu falei, eu nunca tinha participado. Mas assim, eu acho que logo que eu me formei, eu deveria estar tremendo bastante, né? Assim como o Railson também. Então, você tem que praticar, você tem que ter segurança e praticar ali o seu hábito de falar, primeiro em pequenos grupos, né? Você coloca ali na sala que umas 3 pessoas, 4, e aí você vai praticando até você conseguir se expor numa plateia maior e aos poucos esse sentimento ir melhorando mais. Verdade. A gente tá aqui bem descontraído falando, né? Mas olha, isso também para mim é novidade, sabia? Porque até então eu não interagia assim diante de uma câmera. Falar em público para 1.000, 2.000 pessoas é uma coisa, como eu já passei por isso. Mas incrível que é uma câmera aqui focando
em nós dois aqui, mas a gente sabe que tem um público aí por trás das câmeras. Então, para mim, mesmo que já estudei sobre isso e tudo mais, mas não é tão simples. Sim. A gente ainda sente aquele friozinho na espinha aqui, tá bom? Mas a gente vai levando, a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo e é isso. Então, eu quero agradecer pela sua participação, por ter atendido o nosso convite de estar aqui falando desse assunto tão importante. E você pode ficar à vontade agora para fazer suas considerações finais e deixar suas redes sociais aí à vontade, para que as pessoas possam te seguir e conhecer um pouco mais do teu trabalho, tá bom? Fique à vontade. Railson, eu que agradeço você, o convite de estar aqui falando sobre saúde mental, um tema tão importante, né? Inclusive ontem eu estive ali o dia inteiro na escola, na ETEPA, né? Escola Maria de Nazaré, e falando com adolescentes sobre esse tema, né? Saúde mental e escola, né? No novo normal. Ou seja, as aulas presenciais voltaram, os jovens passaram aí 2 anos em casa e aí retornam para esse novo normal e a gente precisa falar um pouco da saúde mental dos nossos adolescentes. Então, assim, é um tema super importante. Quem quiser tirar mais dúvidas, conversar, né? Pode me acessar nas redes sociais. Amaranta Mendes, acredito que só tem uma, né? Um nome bem diferente. Isso. Então tem Instagram, tem Face, né? Podem ir lá seguir e fazer suas perguntas. E gostaria de agradecer também o seu convite e lhe parabenizar, né? Por esse seu projeto, por esse seu canal, essa sua iniciativa. Quando você convidou, eu lembrei do Railson lá no Gente é Jovem, né? Lembrei que nós já temos uma história e hoje me sinto assim bem lisonjeada e orgulhosa de você estar aqui realizando aí seus projetos de vida, que você tenha muito, muito futuro mesmo com seus projetos, tá bom? Obrigado, Amaranta. A gratidão é toda minha, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim de mais um quadro de entrevistas. Queremos agradecer a sua companhia por estar aqui conosco até esse exato momento. Então, lembrando mais uma vez, reforçando, deixa teu like nesse vídeo, tá bom? Compartilha, comenta e ativa o sininho das notificações, tá legal? Se inscreve, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, por favor, pelo amor de Deus, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!